Boa noite, boa noite. Eu acho que eu vou trocar esse filtro que ele tá travando. Ver se esse aqui deu bom. Deixa eu olhar aqui a internet, qual é que eu tô usando. Dando aqui. Me dá esse suportezinho pra colocar a copa, amor, pra não molhar aqui o móvel. Alan, vai compartilhando aí com as pessoas que tu conhece. É só apertar no aviãozinho e ir compartilhando, tá bom? Que eu vou começar. Ainda não tá legal. Deixa eu só colocar aqui o tema, fixar o tema. Marketing. Pronto, vamos lá começar. Bom, gente, boa noite. Eu tô invadindo aqui hoje o Instagram da TV Pitaguari a convite do Allan Kardec para a gente trazer e abordar o tema que é marketing para, as eleições, para os políticos, para a gente ajudar essa galera aí que tem muita gente que a gente sabe, né, que quer trazer o mesmo comportamento que tinha do seu Facebook pessoal para o seu Facebook, para a rede social da política, do marketing eleitoral. Então, assim, a gente está no momento aí que tem muito pré-candidato e a gente está fazendo um trabalho com uma pré-candidata na cidade de Pacuti, aqui na Serra, né, em Guaramiranga. E o que acontece? Eu percebi, né, algumas coisas que talvez vai ajudar a galera aí que também está trabalhando nesse mercado a se situar um pouco melhor. Uma das primeiras coisas que eu percebi foi a questão de muita gente oportunista, né, vendendo a coisa do marketing eleitoral, muito baseado no marketing tradicional, de coisas que não funcionam mais porque não estão muito antenados nas novas regras, né, das plataformas. As pessoas tendem a achar que o Facebook ele continua como ele era há 2 anos atrás, que o Instagram continua como se fosse há 2 anos atrás, e não é bem assim. E no caso de quem está trabalhando com marketing digital para algum candidato, ou até para sua própria candidatura, para sua própria eleição, tem que tomar alguns cuidados por causa dessas mudanças e algumas regras que são colocadas para quem tem ou Instagram ou Facebook para uso de eleição, para uso de candidatura. Primeiro ponto, né? A gente pegou o material dela muito fresco, assim, não tinha nada, na verdade, a gente foi fazer, aí o que acontece? A pessoa acha que não precisa ter página. As pessoas associam muito o fato da página do Facebook, né, ser um lugar onde as pessoas não acessam com frequência, não ser uma coisa que seja de busca dos usuários, que ele não seja importante. Só que sem a página, né, sem a aprovação do Facebook, você não consegue anunciar nem no Facebook e nem no Instagram. Então, é de extrema importância que pré-candidato, candidato, não é só ter o Facebook, não é só ter o Instagram. Você precisa configurar ele para esse momento que você vai passar. E quanto antes você configura, melhor para quem estiver trabalhando na sua equipe, para as pessoas que estiverem trabalhando com você, poderem trabalhar na questão do algoritmo para poder aumentar o seu alcance.
né? A gente sabe, não preciso falar, que a atenção das pessoas está o tempo todo na internet. E eu ainda percebo, principalmente aqui na nossa região, uma espécie de preconceito de achar que não dá para influenciar usando a internet, de não se ser presente. E aí acaba se cometendo um erro que era muito comum nos comércios, mas os comerciantes já estão acordando, que é o quê? A pessoa cria lá a conta do Facebook, o Instagram do candidato e coloca alguém para tomar de conta. Aí o que acontece com isso? O lugar não tem a identidade da pessoa, do político, né, real, oficial. O eleitor, quando ele entra numa conta, numa rede social, que é alguém que cuida, que é alguém que toma de conta, ele não consegue, ele percebe que não é o seu candidato. Ele percebe que não é aquela pessoa que ela está acostumada a vivenciar, que está gerenciando essa rede social. Porque existe uma preocupação estética muito forte de se manter aquele padrão de publicidade que se tinha quando se fazia política com TV. Né? Quem aqui, eu sou nova aqui na audiência do Alan, não conheço a galera que está aqui, e ele, como sempre, deixou o celular dele descarregar, e ele não está participando da live, me deixou aqui sozinha, né? Levando carão aqui publicamente. O que eu quero dizer para você? Que a rede social, o Facebook, o Instagram, ele não pode se condicionar a ficar parecido com o que você fazia, com o que era feito nas eleições televisionadas, sabe? Não é para você, se você cuida da rede social de alguém, você participa da equipe que cuida do marketing digital de alguém, tenha um cuidado para não cometer, não diria nenhum erro, né? Porque assim, não é algo que vai, de repente, prejudicar a eleição, mas é algo que vai desconectar o eleitor com esse candidato, porque ela vê a frieza dessa rede social. Então, assim, eu discuto muito com a Alan por causa dessa rede social que a gente está cuidando lá de Pacuti, porque gente se conecta com gente. Grandes empresas hoje estão muito mais preocupadas em colocar ações, publicidade, onde se coloca pessoas na rede social. E aí, de repente, a galera da política acha que é só criar um banner, né? Que é só criar aquela foto da publicidade tradicional, que é só fazer post com o número do candidato, que é só fazer o santinho, né? Aquele tradicional santinho, trazer ele para a internet. E existe uma série de ferramentas que a internet você pode usar hoje para o seu candidato, para a pessoa que você apoia se destacar e mostrar também para o eleitor mais jovem que esse candidato, que essa pessoa, ela está antenada para essas mudanças, para essas novas oportunidades. Inclusive isso aqui que eu estou usando, esse filtro, né? Hoje a gente tem vários profissionais que fazem isso. Você pode fazer um filtro com o número do candidato e criar um movimento na internet, né? Um movimento no Instagram, um movimento no Facebook. Isso é muito forte. E se você for perceber, nós temos um presidente que foi, não estou dizendo que gosto, desgosto, não tenho nenhuma opinião formada sobre ele, porque eu não acompanho. Eu faço questão de selecionar o conteúdo que eu coloco, principalmente porque não me interessa, ao contrário do Alan, não vivo de política. Então, assim, mas o nosso presidente, o presidente desse país, ele foi eleito através da internet. E ele não foi eleito na internet usando uma estrutura de câmera, estúdio, um monte de assessor, não. Ele fazia uma gambiarra de uma luz, ele chamava o filho, aquele coisa bem, parecendo que era na casa dele, uma coisa bem normal. Por quê? Se vocês tiverem oportunidade de ler não é nem um livro, existe um documentário que fala justamente sobre isso, e os filhos do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, viajaram para os Estados Unidos e investigaram como que rolou essa campanha do Trump, ele se espelha muito nisso.
E essa linguagem de vir para a rede social como uma pessoa simples, um cidadão comum, é muito, é muito usada nesse sentido. Porque se o candidato, se a pessoa que está se candidatando quiser replicar o que funcionava nas eleições de 5, 10 anos atrás, onde tinha coisa do santinho, onde tinha coisa do, do, do paletó, de bater aquela foto com paletó no estúdio, sabe? Aquela coisa que tira mesmo a identidade da pessoa e a pessoa sabe que aquela pessoa ali está sendo trabalhada por alguém, por algum empresário, por alguém que está patrocinando aquilo tudo, desconecta com as pessoas. Uma outra coisa é que a gente vai ter uma revolução muito grande, as pessoas estão muito mais sensibilizadas uma com as outras, então hoje creio eu que não vai ser mais tão bem visto aquelas campanhas onde você vê alguém, um ser humano em pé no sol com uma bandeira o dia todo, né? Já sussurra isso na internet, vai ter muita gente filmando, gravando essas situações que meio que tira a dignidade do outro. Ah, mas tá trabalhando, tá ganhando dinheiro. Mas, cara, pensa comigo, né? Como é impactante para alguém ver uma pessoa em pé o dia todo no sol segurando uma bandeira? Quem aqui concorda comigo que é uma coisa assim, que é meio que grotesca aos nossos olhos, que não é uma coisa que é muito atraente? Então, assim, as pessoas estão mais críticas, e principalmente nesse momento que a gente vive, onde as pessoas estão mascaradas, estão tendo que ficar em casa. Então, os candidatos, os pré-candidatos, vão ter que aprender a usar essa plataforma aqui de maneira mais inteligente e de maneira mais consciente, que a pessoa que está do outro lado, ela não vai se conectar com essa imagem do passado, desse político do passado. Eu fico acompanhando por causa do Alan, né? Às vezes a gente está trabalhando aqui no escritório junto e eu vejo ele no computador dele e tal, aí eu digo, quem é essa pessoa? Aí o candidato, você vê claramente que aquela rede social está sendo cuidada por alguém. Por quê? Texto, aqueles textos bem blogueiro, né? E que não combina com o candidato, que não combina com a pessoa que está sendo transmitida ali. E aí você percebe que não é a pessoa. E Cássia, como é que faz? Então, por exemplo, se eu tenho um candidato que ele não é do digital, que ele não é uma pessoa comunicativa na internet, ele não sabe fazer vídeo, ele não sabe se expor, e o material que eu tenho para trabalhar na eleição, na candidatura dele, vai ser só foto mesmo, vai ser só banner mesmo, porque ele não me dá condições de eu desenvolver uma campanha digital mais dinâmica. Quem quer Tem alguém aí? Aperta esses coraçãozinhos, por favor. Por misericórdia, que eu tenho a sensação que eu tô sozinha. Aperta aí o coraçãozinho para ver se tem gente. Boa noite. Boa noite, Kilvia. Boa noite. Assinar aqui pra galera. Eu vou contar para vocês o que dá para fazer, né, com aquele candidato que é verde, né, com aquela pessoa que não tá tão pronta, que não tá tão preparada, que dá uma sensação de que você não tem muita ferramenta para trabalhar. Existe alternativa para esse tipo de candidato também. E é legal que é tão simples. A gente vê hoje alguns players no mercado que são empresários e que não se colocam nessa posição de ficar fazendo stories. A gente tem aqui na nossa cidade vereador que faz isso, que faz parte da personalidade dele, da comunicação dele, né? Se expor e bater foto e tudo. Mas a gente tem na contramão também muita gente que não dá para se fazer isso e que essa pessoa precisa ir para a internet e precisa se colocar presente e marcar presença. Como é que você faz isso com um candidato que não te dá tantas possibilidades? Primeira coisa que você tem que fazer é ou ter alguém, um assessor, uma pessoa que esteja andando com ele o tempo todo, que tenha intimidade com câmera de celular e que comece a gravar como se fosse um make-off dele, sabe? Pegar cenas legais, não precisa ele estar direcionado falando com a câmera, mas que
os stories dele tem ele acordando de manhã e conversando com as pessoas, e a rotina dele, ele na rua. Não precisa necessariamente, até porque eu já vi algumas situações que se coloca a pessoa que não tem intimidade com a câmera do celular para falar. Você, em vez de você se conectar com aquela pessoa, você acaba se desconectando. Então, uma coisa que é muito boa de se fazer é isso. Você tá o tempo todo com alguém ou com duas pessoas do lado desse candidato ou desse pré-candidato, meio que fazendo uma gravação, um reality dele, das ações dele. E se a pessoa for um pouquinho mais avançada na internet, né, se for um pouquinho mais desenrolada, dá para ela fazer uns stories com edições e tal, e pegar depoimento de pessoas ao redor que estão fazendo parte da campanha, de apoiadores. Então, assim, dá para você, mesmo que esse candidato não seja uma pessoa muito desinibida, muito íntima da internet, dá para você tirar proveito, sim, e dá para você criar um material bom em cima dessa pessoa. E uma coisa muito bacana é se a pessoa é muito simples ou tem uma linguagem, né, é um candidato mais velho, mais maduro, tem alguns conceitos mais ultrapassados e tudo. Até isso conecta. A prova é tanto que a gente tem aí várias pessoas que se posicionam na internet, que são polêmicas e que defendem seus pontos de vista, e tá tudo bem. Por quê? Porque se você não se posiciona, sabe aquela pessoa que fica, aquele candidato que chuchu? Aquele candidato que é picolé de chuchu, né? Que ele quer bem pro animal, ele quer bem pra criança, ele quer bem pro velhinho, ele quer bem pra humanidade. Sabe? O candidato picolé de chuchu, ele não se posiciona, ele não tem um inimigo comum. E as pessoas hoje na internet, elas sabem que essa pessoa não existe. Esse ser criado que saía na rua, nos dentes no clarador, né? Rindo para todo mundo o tempo todo. Isso aí não cola mais. E não dá para se fazer isso com a internet. Então, na internet é posicionamento, na internet é relacionamento, na internet a pessoa que te conhece fora dali, se o cara vem se expor, se vem se colocar como pré-candidato e ele corre os riscos, né, de entrar alguém e dizer, você fez isso, você não é assim. Então, por isso que é muito importante você se preocupar, né, em criar estratégias, tanto de coisas que você vai trabalhar a imagem desse seu candidato baseado em quem ele é e o meio que ele está inserido, e não ficar querendo montar um personagem, né, montar algo que as pessoas estão meio que cansadas também disso, e trabalhar a linha editorial desse candidato. Né? As pessoas não se atentam muito para isso na internet, mas você tem que ter uma linha editorial do candidato. Que é para quê? Para ele poder, sempre que ele aparece, sempre que ele posta alguma coisa, ter congruência com o que ele vive, congruência com o ambiente que ele está, congruência com as pessoas que estão ao redor dele. Para ele não ficar, como eu vejo em algumas situações, meio que esperando uma onda de um acontecimento, uma onda de um assunto para se posicionar ou para falar a respeito, sabe? Assim, não tem uma posição muito que se espera, né, de liderança. Porque, na verdade, o que as pessoas esperam de alguém que o represente é liderança. Né? Uma pessoa que lidera outras pessoas e que cria um movimento. Então, a internet, ela é uma ferramenta, as plataformas digitais, que ela acaba que potencializando o que a pessoa é fora da internet. Então, se você, a sua potência fora da internet é pequena, provavelmente vai ser muito ruim na internet. E não adianta você contratar alguém ou uma empresa para tomar de conta e montar uma campanha no digital muito trabalhada na coisa do artificial. Não vai dar bom. As pessoas parece que tem um sensor humano que percebe quem está falando a verdade, quem está mentindo na internet, quem está fazendo personagem. Então, assim, o Face ainda tem uma dinâmica diferente, né? A gente tem uma dinâmica do Instagram,
e a gente tem a dinâmica do Facebook. E às vezes o Alan chega aqui conversando comigo e ele me conta que rola meio que uma disputa de opiniões, né? Ah, porque tá todo mundo no Instagram? Não, porque tá todo mundo no Facebook? Não, porque tem que fazer o WhatsApp. Tem que fazer tudo. Você tem que estar em todos os lugares. E a distribuição do que o seu candidato fala, da tua campanha, não tem que depender da plataforma. Você tem que ter estratégia para divulgar no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. Não dá para você se limitar, eu postei. Ok, você postou. Você distribuiu isso, você compartilhou isso, você criou grupos no WhatsApp. Quantos grupos no WhatsApp o seu candidato está participando? As pessoas estão na internet, não tem para onde fugir. É como se fosse o grupo do WhatsApp, é como se ele fosse a antiga associação que o candidato ia e ficava lá conversando com as pessoas e depois ele ia embora. Só que a diferença é que ele não vai embora, ele vai ter que ficar lá. Entende? Então, assim, vai ser muito mais desafiador. Não podemos criar um produto, devemos ampliar a qualidade de quantidade, não artificializar a persona e criar uma outra pessoa. Exato. Se você cria uma outra pessoa, é muito rápido a percepção, né, de quem está assistindo, de quem está vendo, porque a pessoa conhece, e aí acaba que aí de repente aparece um outro candidato com uma personalidade mais forte, com mais intimidade com a internet, mais desenrolado, e aí mata o seu candidato. A gente vai ver nessas eleições agora, vai surgir aí muitos candidatos engraçados, gente que vai usar a criatividade mesmo, tenho certeza disso, a gente vai ter candidatos que aprenderam a fazer vídeos virais. Existe um mercado de vídeos virais na internet, muita gente não sabe disso. Vai ter candidato que vai contratar aquele meninozinho lá de 18, 17 anos que trabalha com tráfego pago e vai encher o saco do lugar que ele tá, com anúncio, aparecendo o tempo todo no celular das pessoas. A gente vai ter várias posturas que vão ser adotadas. E a gente vai ter aquele que vai passar despercebido, que vai ser engolido, que vai achar que a internet não funciona, que a internet não serve, o problema é a internet. E não é. É só uma terceirização de responsabilidade. Por quê? Porque quando a gente não conhece algo, quando a gente desconhece a ferramenta, a gente tende a achar que ela só serve para uma coisa e outra não. Tem um deputado que eu não recordo o nome, o Alan deve saber quem é. Ele explora muito bem a internet. Toda vida que tem qualquer notícia, qualquer informação sobre auxílio, sobre alguma votação polêmica, ele abre uma live e ele começa a mandar o povo compartilhar. E ele trabalha esse efeito do viral no ao vivo no Facebook. E ele já escolheu uma plataforma e uma metodologia de trabalho. Provavelmente vai ser eleito nas outras eleições, porque ele se expõe, ele opina, ele bota a cara no sol e aí ele cria um movimento. A questão é, qual é o movimento que o seu candidato, que a pessoa que você está ajudando, que a pessoa que você apoia, defende, né? A gente tem algumas pessoas aqui na cidade que eu moro que são assim, é pela causa animal, é pela causa do idoso, é pela causa da criança, é pela causa da juventude, é pela causa de todo mundo. As pessoas não caem nessa. Você tem que ter um movimento que é aquela coisa que você entende profundamente sobre o assunto, que você sabe quais são as soluções que devem ser adotadas, ou você tem algum projeto que veio de outra cidade para você mostrar que está dando certo. As pessoas estão querendo coisas mais palpáveis, sabe? As pessoas não são mais tão bobas. As pessoas, existe ainda, claro, uma grande massa aí que vota pela luz, pelo gás, pelo não sei o quê. Mas hoje a gente tem muita gente já mais informada.
Eu vi vários vídeos já de pequenos empresários, de empreendedores se posicionando que não quer conversa com político, com candidato, porque nunca foi feito nada voltado para esse público. A gente já vê, né, as pessoas expondo políticos ao ridículo na internet. Quem não já viu um vídeo viral onde o cara chega aqui com o celular e faz de conta que vai cumprimentar o político, e aí quando ele tá aqui, ele zomba do político e usa esse vídeo para viralizar na internet. Isso vai acontecer demais. E aí qual é o papel do político, do candidato e da equipe que está ali ao redor dele? Se essas pessoas não forem bem orientadas, a gente vai ter vídeos que vão viralizar porque o assessor bateu no cara que estava filmando. A gente vai ter vídeo que vai viralizar porque vai ter político se trocando com gente na rua e a galera gravando. Então, até isso, você vai ter o político, as pessoas envolvidas na campanha vão ter que se policiar, porque o poder de mostrar o que está acontecendo está na mão de todo mundo, do mais simples ao mais potente. Então, de repente, um comportamento público que um candidato tem que seja visto de uma maneira negativa e isso cai na internet, adeus a eleição dele. E viraliza rápido e não se consegue tirar do ar. Eu vi no Facebook de fulano, aí vou lá e denuncio, mas aí viraliza nos WhatsApps e as coisas vão se viralizando no off, né? Porque o WhatsApp ele vai ser ainda muito mais forte usado agora. Inclusive, tem estratégia para isso, né? Existe uma estratégia chamada estratégia meteórica, que ela é toda baseada em você usar só o WhatsApp para aumentar alcance de visualização, vender produto, divulgar. E eu tenho certeza absoluta que vai ser muito usado o WhatsApp. Por que o WhatsApp? Porque o WhatsApp ainda é muito difícil você monitorar informações que vão sendo compartilhadas muito rápido. O Facebook não, o Instagram, o Instagram e o Facebook ele já tem uma política mais rigorosa. Por exemplo, algumas palavras-chave no Facebook, no Instagram não vão passar em anúncio. Vai ter, por exemplo, foto, vídeo que a pessoa vai postar e essas plataformas vão bloquear. Por exemplo, música, o uso de música para fazer aqueles jingles de candidato, né? Alguns candidatos vão gastar a maior grana fazendo isso, aí de repente vai postar lá no Instagram, vai postar no Facebook, e se a plataforma entender que não pode ser postado, ela tira do ar o vídeo, ela bloqueia o áudio. Então, assim, tem muita coisa aí que os políticos vão ter que se adaptar e se adequar. E é engraçado porque a internet ela tem um poder muito forte de se espalhar, mas as pessoas ainda acham que é bobeira, que não dá para se eleger com internet. Então vamos partir do princípio que não dá para se eleger com internet. Mas uma coisa eu tenho certeza, e vocês vão, depois das eleições, voltem aqui, a gente vai discutir sobre isso. Dá para acabar com uma campanha de alguém que não estava preparado para a internet, né? Propostas genéricas não somam, tem que ter foco. E a questão da proposta genérica é o político chuchu, o picolé de chuchu mesmo, sabe? Não contribui, não agrega as pessoas. O meu lindo, gostoso Ronaldo, não agrega as pessoas já percebem isso. Então, assim, o político picolé de chuchu, ele tá ferrado na internet, porque ele mesmo que ele queira fazer o bonzinho, que ajuda todo mundo, as pessoas não caem mais nisso, né? Assim, é importante ter uma equipe que conheça descomplicando essa equipe. Olha, ela querendo fazer propaganda. É importante, é uma união de coisas, assim. Mesmo que a equipe seja boa,
de cuidar do marketing digital, de entender sobre o assunto, é muito importante que o candidato esteja aberto. Porque não adianta, galera, pode ser a melhor equipe, se o candidato, se as pessoas próximas ao candidato, se as pessoas que tomam as decisões não escutarem quem se especializou, quem é técnico, quem demanda disso aqui, vai dar ruim. Por quê? Porque a internet pode parecer uma terra sem lei, pode parecer que dá só para fazer uma fotozinha legal, fazer um postzinho, vai ter retorno, que não tem. Vou citar aqui uma situação. Por exemplo, eu tenho um candidato que ele não entende nada de internet. Ele até popular no bairro, popular na cidade, né? E aí ele tá lá na internet, mas ele tá no offline, mas ele não tá no online. Ele tem uma vida muito movimentada, mas ele não tá na internet. Aí, de repente, surge um candidato na internet que entende desse balangantã aqui e começa a criar movimento, e começa a criar comunidade, e começa a se posicionar, falar sobre assuntos polêmicos, e começa a defender projetos que ninguém falava sobre, e começa a expor problemas, situações publicamente que ninguém expunha. Quem que você acha que vai conseguir conquistar a atenção, que é o bem mais precioso que tem na internet, é a atenção? E quem é que vai conseguir se conectar com esse cara? Porque as pessoas estão procurando e precisando o tempo todo desse tipo de liderança. E é engraçado porque eu não vejo as pessoas se preocuparem em criar isso, né? Tem uma linha editorial baseada no inimigo comum, tem uma identidade visual mais leve, sabe? Mais solta. Ainda está muito forte. Né, aqui na cidade, aqui em Fortaleza, no Ceará, ainda é muito forte. Até porque, pelo fato de ser Nordeste, a gente ainda sente muito forte como é que se fala, meu Deus? Essa cultura, né, do candidato bonito de paletó com número grande na frente, a mulher com blazer. E se você olhar nas cidades mais desenvolvidas, a publicidade dos candidatos das eleições, ela é mais leve, ela é mais suave, ela é mais moderna. A linguagem, ela é mais baseada na comunicação. O posicionamento, nos valores, o candidato está lá preocupado em mostrar os valores que ele tem, a família dele, né? Mostrar legitimidade, mostrar honestidade, né? A gente vê isso hoje, por quê? Porque a gente tem aí, as pessoas não são bobas, a gente viu aí vários problemas sendo jogados e estampados o tempo todo. E o que vai acontecer? A gente vai ver muito partido novo, cheio de gente moderna, de gente que tem uma ideia mais, né, dinâmica, se destacando nas próximas eleições. E quem tiver na internet um posicionamento e entender, não é nem só sobre você chegar e saber falar e você saber se expor, é sobre você entender qual é a dinâmica dessa bagaça aqui, entendeu? É você entender que tem que se postar todo dia, que tem que fazer live, que tem que ter uma equipe respondendo as pessoas no direct, que tem que ter uma equipe respondendo as pessoas no Facebook, que tem que ter uma equipe que quando o candidato poste alguma coisa, essa equipe distribua essa informação para o maior número de pessoas possíveis usando Facebook e WhatsApp. Tem que ter um planejamento digital de ir para cima, de mostrar, de buscar o eleitor mesmo e de se fazer presente no celular dele. Porque, meu amigo, se você não fizer, vai ter quem faça. Fato. Se você não se posicionar na internet, vai ter quem se posicione por você. Por quê? Porque
é muito democrático. Então, assim, de repente você vai ter um candidato que não tem tanta grana, mas ele tem uma galera que está ajudando ele, que está no digital, que está na internet, que participa dos grupos dele, que tudo que ele posta compartilha, que vai lá fazer vídeo dizendo, convidando, vai usar filtro de candidato, que filtro é isso aqui que eu estou usando aqui, vai usar filtro de candidato com número para memorizar esse filtro na cabeça das pessoas, que vai pegar a foto do perfil e vai colocar a foto do candidato dele. Vai ter uma galera que a gente sabe que antes das políticas, das eleições, fica todo mundo, eu não quero saber de política, eu não quero saber. Aí quando chega lá na hora que começa aquela coisa da rivalidade que é plantada, daquela coisa da torcida, os grupos. Então quem souber trazer esse movimento de torcida, de grupo, de comunicação para o digital, vai explodir. E aí vem ser minha assessora de comunicação. Minha filha, a briga que tá é feia. A gente fechou uma parceria e foi por isso que nasceu essa ideia de eu vir para cá. Eu vou ficar vindo para cá toda terça-feira. A gente vai trazer uma temática para discutir, para ajudar a galera aí que é candidato e pré-candidato e que trabalha em alguma candidatura, coisa do tipo. Por quê? Primeiro porque eu entendo muito desse assunto e quanto mais eu falo, melhor eu vou ficando. E eu participo de uma comunidade que é o Novo Mercado, outra que é Estrategistas Digitais, e a gente vê lá na comunidade as discussões muito acirradas e algumas pessoas que já estão trabalhando com marketing eleitoral e que estão inovando, sabe? E que estão trazendo ideias, sabe? Umas coisas muito, muito massa. E aí me dói um pouco, sério, Vanaldo, me dói um pouco eu ver Maracanaú, um município super moderno, a gente já se desenvolveu tanto, já avançou tanto, e ainda ter as pessoas meio que achando que isso é uma coisa que não pode vir para cá, que não pode ser usado aqui, sabe? E isso é interessante, por quê? Porque quando você limita a cidade, o município, para não usar a internet de maneira dinâmica, a tecnologia e tudo, a gente continua meio que para trás, no passado. E essa pandemia que aconteceu agora, ela vai gerar um número desesperador de desempregados. O nosso período industrial, ele já vem sofrendo, mas vai piorar a situação, porque a gente está entrando em uma nova era. É meio estranho o que eu vou falar aqui, porque é meio que como se eu vivesse em um outro mundo, mas os novos empregos, os novos tipos de empreendimento são muito mais baseados em se trabalhar em casa. Os novos mercados que estão surgindo estão todos no digital. Eu participo de comunidades digitais e você se surpreende com a quantidade de oportunidades que nasce no digital, mas que não tem pessoas preparadas, que não tem, nada foi feito para preparar essas pessoas. É muito parecido, vou explicar aqui no nosso processo histórico, né? A gente tinha a época que se vivia da agricultura, do que se plantava e o que se comia, o que se trocava. Aí a gente teve a época industrial. Na época industrial, qual era a dificuldade que se tinha? Mão de obra. Por isso que a mulher também entrou, porque tinha pouca mão de obra, então a gente precisava de mais mão de obra. Na era tecnológica, o que a gente sente? A mesma dificuldade. Por quê? Porque as pessoas, por um tempo, né, o único caminho era ou arrumava emprego, ou fazia faculdade, ou ia ser doutor, enfermeiro. Só que aí o que acontece? A gente tem aí a cada 6 meses as faculdades cuspindo profissionais com graduação que sai e não arranja emprego e vai virar Uber. Por quê? Porque não aprendeu inglês, vai aprender inglês com 30 anos, com 36, com 40 anos, e porque não sabia que ia ter esse boom do digital. O digital agora, com a pandemia, ele avançou, os 3 anos que ia ser para frente, ele avançou agora, durante a pandemia, durante esses 4 meses. Teve empresa que fechou porque não sabia operar no digital, que não sabia operar no delivery.
Isso é tão forte, tão impactante, né, nos comércios locais, e isso vai acontecendo, e as pessoas, os políticos, os governantes ficam achando que é só gerar mais emprego, né? Então, assim, não é mais só sobre gerar mais emprego. E tecnologia não é colocar Wi-Fi, que é uma outra coisa que às vezes eu fico prestando atenção. Tecnologia não é colocar internet para as pessoas. Não adianta você colocar internet para as pessoas para elas ficarem só se distraindo, assistindo vídeos engraçados e usando a internet como entretenimento. É você colocar a internet para as pessoas e você dizer, ó, a gente tem aqui uma plataforma de cursos online disponível para você se qualificar. A gente está formando aqui, por exemplo, na nossa cidade, a gente conta nos dedos e muitas vezes amadores, a profissão social mídia, que remunera muito bem, mas que não existe capacitação para isso. A gente tem a profissão de estrategista digital, a gente tem a profissão de gerenciador de tráfego. E, Cássia, onde é que entra o pré-candidato e onde é que entra o político nisso tudo? Se antenar para isso, se atentar para isso, para essas mudanças que estão acontecendo. A gente até o formato de como se é feita hoje, né, o processo dentro de uma Câmara de Vereadores, a transparência com que é feito um site, um portal, tudo isso, né, parece que está muito fora do alcance de Maracanaú, das cidades pequenas, e não está. Porque tem cidades pequenas, vizinho a cidades desenvolvidas, e o desenvolvimento ele não está associado à grana, ele está associado à sabedoria e conhecimento, né? O Alan colocou aqui, imagina um projeto da cidade inteligente e sustentável para Maracanaú. Para esse projeto acontecer, eu acredito que a gente tem que trabalhar pessoas. Porque o que acontece com a maior parte dos projetos públicos políticos? Eles ficam muito mais focados na estrutura, no sistema, no prédio, e na roupa que vai usar, e na logo, e esquece do mais importante, o capital humano. Quando os políticos, essa eleição, isso vai ser muito forte. As pessoas, se tiverem candidatos, se tiverem políticos, se tiverem pessoas se posicionando, olhando para o capital humano, mostrando para as pessoas que existem luz no fim do túnel, as pessoas estão cansadas. E a internet ela vai potencializar a voz desse candidato que quiser se destacar. Ela é isso, essa potência muito forte. Só que tem que saber usar. Não adianta ficar... Eu fico olhando uns posts que, se a gente colocar aqui num painel, é tudo muito parecido, só muda a identidade visual de cor, né? Mas que não passa mensagem, que não vem falando de nada novo, que não vem mostrando coisas que vão realmente agregar na vida do cidadão comum. A cidade agora, nesse processo da pandemia, onde o digital é muito forte, não estava preparada. Alguns comércios fecharam completamente. Por quê? Porque ainda era aquele lugarzinho que ficava esperando o cliente atrás do balcão para vir comprar, não tinha comunicação, não tinha cadastro de cliente, não tinha nada. A gente, na pandemia, a gente não correu muito rápido, certo? Para poder as pessoas não precisar sair de casa. Agora que o Alan deu umas chibatadinhas aqui, a gente estava vendo candidato visitando pessoas e postando fotos sem máscara, sem se prevenir, aonde o exemplo tem que partir das pessoas que se intitulam líderes e autoridades. Essa autoridade política que acha que faz o que quer, do jeito que quer, ela está fadada ao fracasso. A nova geração que vota, a nova geração que opina, a nova geração que tem força, é a geração da internet. E que muitas vezes vai conseguir influenciar o dono da casa, o pai, a mãe, que vai conseguir convencer.
Por quê? Porque hoje até os mais velhos eles estão abertos a conversar e a serem convencidos pelos mais novos. Porque eles estão vendo as mudanças acontecendo na frente deles. Eles estão participando de mais uma transformação. Então, a minha sugestão é: entenda que o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, eles são todos de um único dono. Mas eles têm uma coisa que o difere um do outro. Cada plataforma, o algoritmo se comporta de maneira diferente. Cada plataforma, você vai ter que aprender a usar uma estratégia diferente. Não dá para você pegar e aí eu fiz um post. Aí eu pego o post, aí eu boto no Facebook, eu boto no Instagram, mando para a minha lista que eu tenho no WhatsApp. Pronto, fiz meu trabalho do dia. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vai ter, por exemplo, como é que... Vou falar isso num sentido prático, né? Deixa eu ver aqui uma notícia. Ela me ajuda aí numa notícia forte que teve nessa última semana. Tu falou do Fundef, foi? Fala aí, vamos lá. Me ajuda aqui pra gente pensar aqui numa situação onde essa mesma notícia você pode explorar ela nas plataformas de maneira diferente. Bora lá. Fala aí, Alan. Cadê o Alan, meu Deus? Era melhor ter feito a live com ele, né? Porque para ficar pedindo ajuda. Mas é porque ele que é... Eu entendo a parte técnica, a parte estratégica do digital. Então, vamos lá. O que eu lembrei aqui foi da lei de votação do Fundef, né? Acho que é Fundeb. Alan! O desembargador em São Paulo. Ferrou, que eu não sei nem o que ele tá falando. Eu falo, direciono aqui. Vamos lá. A vacina chegando aqui. Pronto. A questão da vacina chegando no Ceará. Boa. Eu pego essa notícia. O que normalmente as pessoas fazem? Até o meu digníssimo marido fazia, mas ele já foi curado. A pessoa pega a notícia lá no portal, no Globo, não sei aonde. Aí ela simplesmente pega essa notícia e compartilha no Facebook. Ninguém nem curte, ninguém nem comenta. Mas se você pega qualquer notícia, qualquer informação e você compartilha, e aí você coloca a sua opinião em cima, um texto, o seu posicionamento, provavelmente você vai ter comentários, você vai ter curtidas, pessoas, ou concordando ou discordando, vendo que você não foi alguém que foi lá, pegou a notícia e compartilhou, né? Você se posicionou em relação a determinado assunto. Você se colocou não só como alguém que está compartilhando uma notícia, você se colocou como alguém que olhou a notícia, leu e tem algo a falar a respeito. A mesma notícia, isso no Facebook, assim que você vai se comportar. Aí você pega a mesma notícia e você vem trazer ela para o Instagram. Você vai postar ela no feed, vai colocar seu comentário lá e vai chamar ela para uma ação nos seus stories. Aí você vai dizer assim, eu quero até conversar um pouco mais sobre isso nos stories. Aí você leva essa pessoa para os stories e aí você vai falar nos stories o seu posicionamento, o que você acha certo, lembrar acontecimentos históricos em relação a esse assunto. No caso do Fundeb, para que isso serve, esclarecer as pessoas qual é a importância disso. Então, assim, você explorar a notícia e você trazer ela para o conhecimento das pessoas pelo seu ponto de vista. E não simplesmente ficar compartilhando notícia. E não simplesmente ficar compartilhando post. Por quê? Porque se a pessoa quisesse ver notícia, o mesmo acesso que você tem do Globo, do UOL, do portal não sei de quê, a pessoa comum tem. Então, teu perfil fica meio que uma coisa de pegar post e ficar compartilhando, pegar post e ficar compartilhando. Você não tem opinião, você não emite nada. Aí peguei lá, olha só como muda a configuração da coisa. Peguei lá no Facebook, agi dessa forma, vim pro Instagram, me comportei dessa forma, e no WhatsApp, Cássia, como é que eu posso fazer isso no WhatsApp? Aí no WhatsApp eu posso ir lá como uma pessoa normal que opina e dizer, gente, vocês viram essa matéria que tá rolando? Eu falei sobre isso lá nos meus stories, olha lá, dá uma olhadinha, dá uma conferida lá, né? Olha, eu postei no meu Facebook, comenta lá o que você tá achando, e sempre você tá trazendo as pessoas para ação na rede social.
Esse é o jogo. Só que aí qual é o jogo que as pessoas querem jogar? Do mais do mesmo, o feijão com arroz. E algumas situações, pessoas que são líderes, pessoas que são pré-candidatas, usando a internet como entretenimento. Usando a internet como se fosse, eu vou mostrar aqui minha vida pessoal, vou mostrar que eu entro na casa das pessoas, que eu como feijão com arroz, e não se posicionar e não criar realmente estratégia pensada na plataforma. Fazer live com especialista, sabe? Trazer um especialista de peso. Às vezes essas pessoas têm acesso a pessoas importantes, interessantes, e aí tá preocupada em trazer alguém que tenha seguidor. Não, vou chamar fulano, que fulano tem seguidor, cicrano tem seguidor. Cara, traz alguém que vai falar de algo que pode fazer diferença na vida da pessoa que está te assistindo, né? Traz um especialista agora na questão da pandemia, de quais são os cuidados reais, eficazes, de ter um olhar mais técnico sobre as coisas, né? Traz alguém, um profissional que possa dizer quais são os novos empregos que vão surgir. Traz um outro profissional que possa falar da questão da violência da mulher. Traz um outro profissional que fale da questão animal. Mas, assim, traga pessoas que tenham um peso muito mais de mudança, de colaboração. Por quê? Porque a internet, o Instagram, ela amadureceu. A galera aí que gostava de bunda, de peito, de bagunça, tá indo pro TikTok. O Instagram adolescente do Oba-Oba ainda tem? Tem. Mas tá todo mundo indo pro TikTok. O Instagram, ele amadureceu bastante. Se você observar os perfis que hoje dominam o Instagram, é muito mais voltado para conhecimento, é muito mais voltado para informação do que propriamente para entretenimento. O Facebook, ele é muito popular, então você pode contribuir no Facebook informando as pessoas, mas se posicionando o tempo todo, não só informando por informar. E você pode fazer uma live com uma dessas referências que eu falei sobre determinados assuntos, e depois você salva essa live e coloca lá no Facebook disponível, e manda o link, compartilha esse link no WhatsApp, faz a distribuição do material que você está fazendo. Assim que começou as lives, eu percebi uma churrada de pessoas fazendo live, né? Era todo mundo fazendo live. Vamos fazer live, tá todo mundo fazendo live, vamos fazer live. Aí agora parou. Por quê? Porque a consistência da live na plataforma não é todo mundo que está disposto a pagar o preço. Porque as pessoas querem começar na internet falando para 100 pessoas, para 50 pessoas. Só que isso aqui tem um depois. Quando eu venho para cá, que eu fico aqui, me disponibilizo falar o que eu sei, o que eu entendo e entregar para 5, para 2, para 10, para uma pessoa, é porque eu sei que esse vídeo vai ficar gravado e que outras pessoas durante os próximos dias vão ter acesso, vão ver e vão se interessar. E aí, se o meu assunto, se o meu conteúdo for interessante, se o que eu passei for bacana, na outra semana vem outras pessoas e é assim que funciona. A questão é que rola um medo muito grande da parte de candidatos e pré-candidatos da internet em algumas situações por causa da exposição. Só que na hora que você decide se candidatar a um cargo político, a exposição é o seu bônus e é o seu ônus. Não é uma situação, não é um cargo que dê para você ter vida particular e que dê para você não se expor. Porque se você não se expor, você perde espaço, você perde terreno e vai ter alguém ganhando espaço, ganhando terreno. E algumas culturas, né, que eu vejo muito forte, eles ficavam, quem fez a praça foi eu, quem fez a requisição foi eu, ficar mostrando documento. Não faz muito sentido, sabe? Vamos se modernizar, galera. Vamos pensar para frente, porque as pessoas já estão começando a entender como esse jogo funciona e não estão gostando desse jogo, de jogar mais esse jogo, tá bom? E você como o candidato, o pré-candidato, alguém que está trabalhando
na campanha de alguém, é muito bom você ter um olhar mais de presente, né? De presença no digital, mas prestando atenção que a gente vive um novo momento, é uma eleição totalmente fora do que era antes e que algumas pessoas têm a informação e vão jogar esse jogo diferente. Eu já vejo isso, eu já vejo live de político que aparece com não sei quantas mil visualizações porque tá usando stream, que tá usando compartilhamento, que tá colocando dinheiro. E aí o que acontece? Quando você vê uma live no Facebook que tem um monte de gente olhando, você vai entrar e vai olhar. Porque gente atrai gente. E aí o candidato, deve ter uma equipe muito foda que sabe disso. E ele sabe que esse jogo do Facebook, no Facebook principalmente, o jogo do Facebook é você botar grana. Você tem que colocar grana lá. Não adianta. Eu vou contratar aqui pra gente, pra compartilhar. Não vai dar bom. Porque o Facebook, o negócio dele é dinheiro. Tá bom? Então, assim, a gente começa nossa primeira live aqui. Eu vou escolher um outro tema, sempre trazendo a questão do digital e tal. Vou escolher um outro tema para a próxima terça-feira. Vou me aprofundar um pouco mais, trazendo para essa coisa do marketing político, do marketing eleitoral. Mas essa primeira live foi mais um alerta, né? Para dizer para você que é da área, que tem interesse, que Instagram, Facebook, WhatsApp, apesar de pertencerem ao mesmo dono, cada ferramenta tem uma particularidade que pode ser muito bem explorada se tiver estratégia, se tiver direcionamento, e que tem uma galera aí que eu já vi pelo perfil de Instagram, pelo perfil de Facebook, pelas estratégias de live que estão sendo usadas, que vai jogar esse jogo de gente grande. E os meninos, quem se comportar, né, como as pessoas que acham que isso aqui não é importante e que não vai fazer nada acontecer, se preparem que terão grandes surpresas. Principalmente se a gente tiver a presença de pessoas que estão se candidatando sem tanta grana e que vão depender muito fortemente do digital, tá bom? Então é isso. Um exemplo de adaptação ao futebol, que hoje usa a internet para transmissões dos jogos. A gente vai ter várias situações, a gente já tem várias situações como essa do futebol. E eu acho que na política o que a gente vai ter muito forte vai ser político percebendo que tem que vir para a internet muito tarde, se desesperando para fazer live, ou então deixando para a última hora para contratar uma agência, para contratar uma equipe, e as melhores já estarem todas ocupadas e acabar tendo que se conformar em ter um sobrinho, um primo, um parente, alguém que aprendeu a mexer aí, um pouco, mexer, né, na internet, e aí vai se contentar com isso, porque as empresas grandes de marketing digital, os profissionais mais consolidados no mercado, muitos deles já estão fechados, já estão com contrato, com tudo organizado desde o início do ano e antes da pandemia. Então, assim, com a pandemia, isso só se acelerou. Então, se o pré-candidato ou o candidato, isso aí depois a gente resolve, contrata um meninozinho, der pouca importância para o digital, vai ter grandes surpresas, viu? Então é isso, gente. Muito obrigada. Quem chegou depois, a gente vai deixar essa live salva. Essa é a minha contribuição voltada para marketing digital, para marketing político, que eu queria deixar aqui na TV Pitaguari. E na próxima terça-feira eu volto de novo às 20h20. Por que 20h20, Cássia? É um número que eu adotei para a maior parte das lives que eu faço, tanto aqui como no meu Instagram pessoal, porque a gente está em 2020 e eu disse que esse número ele ia ser muito forte para mim esse ano e está sendo, né? Então aí eu coloquei o horário porque é uma coisa assim que a galera decora. Teremos já está tendo, né, convenções partidárias online, pelos aplicativos, com relação ao Tribunal Eleitoral. E nesse processo de você ter essas convenções partidárias online, é bom salientar que aí a participação popular aumenta, porque todo mundo tem celular, né? E, cara, isso aqui é muito forte. O que vai ter
de candidatura meteórica no WhatsApp não está no gibi. Por quê? Porque o meteórico ele é um posicionamento de internet no WhatsApp que é